Olá pessoal do meu canal, para fazer esse desenho aqui dessa boca, tá? Como você pode ver aí, eu utilizei alguns materiais aqui. Eu quero estar mostrando para você quais os materiais que eu utilizei para estar fazendo esse desenho aí. Bom, o primeiro aqui, essa caneta aqui, comprei na Shopee, baratinha aí, você pode estar adquirindo aí. A caneta 0.3 aí, tá? Ela é feita para fazer esses brilhos aqui, que eu fiz nesse desenho, tá? Todos esses brilhos aqui. E você pode estar adquirindo ela aí facilmente. Outro material que eu utilizei aqui também foi outra caneta também, essa Mono Zero, tá? 2.0, essa caneta aqui, Mono Zero. Ela é muito boa para você fazer parte de brilho também. E eu utilizei nesse desenho aqui também. Outros meus materiais que eu utilizei aqui, alguns lápis. Esse lápis aqui, eu colei uma fita para ficar fácil de identificar, tá? Ele é o 6B e o 8B da Faber-Castell. Eu utilizei esses dois lápis aí para estar fazendo esse desenho também da boca. O material que eu utilizei também nesse desenho é essa lapiseira aqui, 0.5 grafite 4B. Comprei na Shopee também, baratinho, você pode estar adquirindo aí. Eu paguei praticamente R$30 dela, como você pode ver aí, bastante bonito também. E eu utilizei para estar fazendo esse desenho aqui também. Outro material que eu utilizei aqui também foi o pincel, tá? Eu corto as cédulas dele assim, bem pequenininho assim, para que eu possa ter mais precisão na hora de utilizar ele, tá? Como você pode ver, baratinho também. Esse é o número 1, você pode estar adquirindo ele aí também, barato também. Outro material que eu utilizei aqui também, foi esses dois esfuminhos aqui. Um é o número 1, na verdade os dois é número 1, tá? Perdão, os dois é número 1. Eu utilizei nesse desenho aí também, para estar fazendo, tá? Comprei barato também, comprei na Shopee aí, baratinho. Aqui tem mais um lápis também que eu utilizei, que é o 2B, tá? Utilizei nesse desenho aí também. E por último, isso aqui que eu improvisei, tá? Isso aqui é improvisado. Isso aqui é um refil de perfil de cola quente. E eu gosto de utilizar nos meus desenhos para fazer parte de brilho, tá? Para fazer brilho no meu desenho aí, funciona muito bem para estar utilizando para apagar, tá? Fazer um teste aqui, ó, você passa ele, ó, e você consegue apagar muito fácil aí, para fazer brilho no desenho, tá? Se você quiser estar utilizando aí, fica a dica para você aí. Eu enrolei uma fita aqui durex para segurar e eu gosto de estar utilizando nos meus desenhos para apagar. Funciona muito bem como se fosse uma caneta borracha aí. Basicamente foi esses os materiais que eu utilizei para fazer esse desenho. Fique agora com um vídeo de todo o processo desse desenho sendo construído, tá? Espero que você curta. Se curtir, deixe o seu like e já se inscreve no canal aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá? Assiste o vídeo até o final, porque o vídeo tá com conteúdo muito bom aí e vai ajudar você a evoluir no seu desenho, com certeza. Tchau! Bom, para fazer esse desenho, eu começo utilizando a lapiseira 05 grafite 4B, fazendo aí uma primeira camada em toda essa boca aí, tá? Na parte de baixo aí do lábio, fazendo uma camada de grafite para que fique um pouco um fundo no desenho antes de começar a fazer textura e tudo mais, né? Efeitos de luz. Todo tipo de desenho que você for começar a fazer, você sempre tem que começar fazendo um fundo primeiro, para depois você vir trabalhando as outras camadas por cima. Aí agora já com o lápis 6B da Faber-Castell, eu continuo fazendo esse fundo aí mais claro, para dar um efeito aí no desenho realista. Eu começo fazendo uma camada mais clara e depois venho trabalhando as partes mais escuras. Já fica essa dica para você aí que é desenhista e que quer aprender a fazer o desenho realista. Logo depois que eu dou essa camada com lápis 6B, eu venho escurecendo aí com lápis 8B para dar mais profundidade nas partes que eu vejo aí que necessita no desenho. E aí você vai acompanhando todo o processo aí de como é feito. Lembrando que aqui no meu canal eu tenho uma playlist onde eu separei alguns vídeos que eu já postei no canal a respeito de como fazer um desenho real aí e tudo mais. Tem vídeos aí no canal onde você vai acompanhar todo esse processo aí. Aí eu fiz essa playlist aí para você estar podendo assistir todos os vídeos que eu posto aí no canal. E eu separei alguns vídeos lá, uns vídeos básicos aí
desenho realista para que você possa estar assistindo. Aí continuando com o lápis 6B, eu continuo fazendo essa camada, bem de levezinho, tá? Lembrando que é bem de levezinho que eu tô passando esse lápis aí, sem pressa, sem correria. Tô passando lá bem de leve, para que não escureça muito também. Lembrando que na parte do meio aí eu vou deixando uma parte mais com um brilho, tá? Destacando um brilho aí, para dar um efeito aí no desenho. Aí eu venho utilizando o lápis 6B para fazer tudo isso aí, e você vai acompanhando no vídeo aí. Lembrando que esse desenho ele é para iniciantes, tá? Você que está iniciando no desenho realista aí, quer aprender como é que faz, esse desenho aí é para você, tá? E eu vou fazendo aí utilizando o lápis 6B ainda. Todos esses materiais que eu estou utilizando nesse desenho aí, é fácil de estar encontrando, tá? Você pode estar encontrando ele em qualquer papelaria aí. Que é esse lápis aí 6B, esse lápis da Faber-Castell. Eu comprei ele por R$2 cada, tá? Então é bem barato. Hoje eu já não sei como que tá o preço, né? Talvez tá mais caro. Mas mesmo assim é um lápis muito bom para você estar utilizando nos seus desenhos aí. Você que é iniciante, que quer aprender a fazer o desenho realista, você pode estar adquirindo esses lápis aí para estar usando nos seus desenhos. Eu particularmente gosto muito deles porque em algumas tonalidades de desenho aí, como a pele negra, uma pele mais clara, você consegue trabalhar muito bem utilizando esse lápis da Faber-Castell. Lembrando que eu não só tenho eles, tá? Eu tenho vários outros lápis aqui que eu utilizo nos meus desenhos realistas aí, mas eu gosto mais de usar ele para mostrar para você que com materiais simples aí você consegue fazer um bom trabalho aí, um desenho realista que fica bonito, que fica agradável aos olhos de quem vê aí. Aí eu tô continuando com o lápis 6B, fazendo toda essa parte superior da boca aí. Lembrando que eu tô fazendo apenas um fundo primeiro, para depois eu vim trabalhando textura, trabalhando luz e sombra, para você ver como é que é feito o desenho. O intuito desse vídeo é mostrar para você que não é difícil fazer um desenho realista, tá? É simplesmente uma forma de repetição, tá? Quanto mais você repete, quanto mais calma você tem para trabalhar todo o processo do desenho, utilizando os materiais que você tem, melhor vai ficar o seu desenho. Agora eu estou preparando o papel higiênico, tá drobando ele aí para mim, tá esfumando toda essa parte que eu já fiz com o lápis 6B. E aí eu venho espalhando essa parte que eu já fiz com papel higiênico. Lembrando que esse papel higiênico aí é o papel higiênico dupla face, tá? Ele é bastante macio para você estar utilizando para fazer desenho realista aí. Eu gosto bastante de utilizar ele nos meus desenhos aí, nos meus trabalhos, porque além dele ser macio, ele espalha muito bem o grafite e além de tudo deixa bem homogêneo aí, fazendo com que o desenho fique um aspecto mais liso, um aspecto mais bonito. Aí agora trabalhando com o lápis 8B, eu vou vir reforçando o que eu já fiz com o lápis 6B, tá? Vim escurecendo toda essa parte aí, onde eu vejo que precisa de profundidade, tá? A parte que você escurece no desenho é a que dá profundidade, é a que faz ressaltar algumas partes. Como assim, Denilson? Você escurece as partes que necessitam escurecer, deixa claro as partes que precisam ser claras, tá? Precisa ter luz e deixa separada as partes também que precisa ter um sobretom, uma passagem de tom mais suave, tá? Como o lápis 6B que eu utilizei é um tom mais suave, um tom mais claro. A ponta do lápis 6B ela é um pouco mais seca, então eu consigo trabalhar e fazer essa transição aí de luz e sombra muito fácil. E com o lápis 8B da Faber-Castell eu começo a escurecer todas essas partes que eu vejo que necessita que seja um pouco mais escura, tá? Para dar profundidade nesse desenho aí. Esse desenho aí é um desenho fácil de você estar fazendo, tá? Não tem dificuldade de você fazer um desenho desse não. Se você só assistir o vídeo e não praticar o que eu estou te mostrando aqui, você não vai aprender a desenhar. O intuito do canal não é só dar dicas de desenho, não é só mostrar para você os desenhos que eu faço, mas o intuito é incentivar você a desenhar também, para que você possa estar aprendendo e adquirindo todo esse conhecimento. Eu estou narrando esse vídeo aqui para você entender qual material que eu estou usando, para que eu estou usando, o que eu estou fazendo aí. Beleza? Aqui nessa parte desse vídeo, eu já tinha feito a textura ali e tal, já tinha usado o lápis 8B para fazer um pouco, escurecer mais um pouco. E agora eu venho escurecendo o centro da boca aí, reforçando um pouco mais esse traço aí, para dar mais profundidade ainda. Ali como você pode ver, eu já trabalhei um pouco de textura. Aí mais para frente eu vou vir trabalhando todo o resto da textura que ainda tem para ser feita aí.
e você vai acompanhar nesse vídeo. Como eu já disse, lá na minha playlist do canal, está bem editada lá, você consegue assistir todos os vídeos que eu posto no canal lá, e você consegue estar aprendendo como que faz um desenho realista. Aí eu já venho trabalhando toda a textura, utilizando lápis 8B da Faber-Castell. Repara que eu faço movimentos leves, o movimento ele é repetitivo, mas um movimento leve. Eu não estou forçando o lápis aí para conseguir um tom mais escuro ou para conseguir um traço mais forte. Não, simplesmente eu vou fazendo uns tracinhos para imitar ali a textura que eu vejo. Em seguida eu venho com o lápis 8B, esfumando, como se eu estivesse espalhando esse grafite ali, preenchendo mais um pouco. Lembrando que eu faço esse movimento, mas não deixando com que a textura ela fique apagada, tá? A textura ela tem que continuar visível ali, para que depois eu venha trabalhando os brilhos ao redor da textura, como você vai ver nesse vídeo. Aí eu vou escurecendo com o lápis 8B, dando profundidade nas partes que eu vejo que necessita, e assim vou continuando fazendo em todo o desenho. Você pode estar assistindo esse vídeo, praticando, já pega aí o seu caderno, já pega o seu lápis aí, começa a praticar esse desenho aqui, esse exercício. Isso aí para mim é mais um exercício do que um desenho, tá? Eu estou aí treinando percepção, estou treinando aí como desenhar uma boca, estou treinando aí como sombrear de maneira correta. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui no canal para incentivar você a desenhar e querer aprender também um pouco sobre o realismo. Beleza? Aí eu volto com esse fuminho número 1, esfumando toda essa parte que eu já utilizei o lápis 8B. Eu volto com esse fuminho esfumando toda essa parte, para você entender como que é feito o processo do desenho realista. É simplesmente uma repetição de materiais, tá? Você usa o material, depois você vem com outro material por cima, você vem com outra tonalidade de lápis, e assim você vai trabalhando até chegar no tom que fica agradável aos seus olhos aí. Ali naquela parte do brilho, repara que eu jogo um pouquinho de sombra ali no meio. Por que que eu faço isso? Porque aquela luz ela não pode ficar tão branca, o branco do papel totalmente, tá? Ela precisa ficar um pouco desfocada para dar um efeito de como se estivesse misturando ali entre a pele, tá? Eu venho reforçando toda a textura que eu fiz, fazendo alguns tracinhos, como você pode ver aí. Repara que não tem nada de bicho de 7 cabeças aí, não tem nada de dificuldade. Você simplesmente consegue fazer um desenho desse. Basta você querer, ter paciência. O segredo do desenho realista, para você conseguir fazer um desenho realista, ficar bom, ficar um desenho realista bonito, você precisa de quê? Paciência. Se você fazer um desenho realista muito rápido, você não vai conseguir um resultado legal. Todas as coisas que você vai fazer na sua vida, ao longo da sua vida, se você tiver paciência, você consegue um bom resultado em todas as coisas que você vai fazer. Aí eu venho utilizando um esfuminho número 1 e vou esfumando toda essa parte que eu já preenchi com o lápis. Por que eu estou usando o esfuminho? Porque o esfuminho ele ajuda a deixar a textura um pouco mais suave, ele ajuda a deixar a textura no desenho, não apaga a textura. E eu gosto de estar utilizando esse esfuminho nos desenhos por causa disso. Algumas pessoas gostam de usar o cotonete, outras gostam de usar outros materiais, mas eu já me adaptei com esse esfuminho. Na parte superior do lábio aí, eu venho escurecendo também, fazendo um tom mais escuro, utilizando o lápis 8B ainda, tá? Basicamente esse material aí que eu estou utilizando é só uma repetição de material. Até agora não usei nenhum material diferente, é o lápis 8B, o 6B, a lapiseira 05, com o grafite 4B e algumas canetas borrachas que eu tenho aqui que eu utilizei para fazer esse desenho aí, pincel para esfumar e dar profundidade, eu utilizei também nesse desenho aí. Eu venho utilizando o lápis 8B, fazendo alguma espécie de tracinho, subindo e descendo, que eu vejo que na minha referência pede ali. E eu vou preenchendo toda essa parte aí, para que depois eu possa trabalhar com esse fuminho, espalhando todo esse grafite para que fique um aspecto aí mais liso, não fica um aspecto tão poroso, cheio de risco, mas fica um aspecto liso nesse desenho aí e bonito. Eu venho trabalhando com lápis 8B, reforçando um pouco mais essa parte aí para dar mais profundidade, escurecendo. Não tenha medo de escurecer o seu desenho, muitas pessoas se apegam a deixar o desenho clarinho, não escurecer muito, com medo de estragar o desenho, com medo de não dar certo.
Mas o que acontece é o seguinte, você precisa ter a segurança no seu desenho, você precisa ter a segurança do que você está fazendo. E é por isso que você tem que estudar, fazer exercício, estudar um pouco sobre o realismo. Porque você precisa ter segurança do que você está fazendo. Não adianta você pegar um desenho e ficar com medo de escurecer ele, ou ficar com medo de fazer, porque isso não vai lhe ajudar a evoluir no desenho realista. Para que você consiga evoluir e melhorar os seus desenhos 100%, você precisa praticar bastante, assistir os vídeos e praticar bastante. Não adianta assistir o vídeo e na hora de dar a prática querer fazer do seu jeito. Eu vou fazer do meu jeito, porque fulano ensinou daquele jeito, mas cada um tem seu jeito de desenhar. Não. Quando eu comecei no desenho realista, eu não fazia esse tipo de desenho. Os meus desenhos eram tudo pálido, não tinha quase sombra, não tinha quase luz. Luz ainda tinha bastante, né? Eu deixava o branco do papel e só esfumava ao redor do desenho ali para dar um efeito de sombra. Mas eu não trabalhava toda essa sombra que nem eu faço hoje. Hoje eu já trabalho mais um tom mais suave, um tom mais de profundidade. E eu venho trabalhando todas essas áreas para que o desenho possa ficar cada vez mais realista. Quanto mais grafite você utilizar no seu desenho, mais realista ele vai ficar. Mas como assim, Denis? Você precisa utilizar de maneira correta também, né? Não adianta você pegar o lápis aí, sair pintando o desenho todo, espalhando o grafite no desenho todo, achando que vai ficar legal. Não, você tem que ter a consciência de onde que você quer fazer cada coisa, tá? Aí eu venho fazendo algumas texturas, trabalhando por cima de tudo que eu já fiz ali. Lembrando que para começar esse desenho eu comecei com a lapiseira 05, fazendo um fundo. Depois eu vi que não estava dando um tom muito legal, não estava ficando legal. Eu já utilizei o lápis 6B para preencher toda essa parte da boca aí. Depois que eu preenchi toda, eu esfumei com papel higiênico. E depois eu vim trabalhando com lápis 8B e continuo trabalhando com lápis 8B, tá? Como você pode ir reparando aí no vídeo, eu continuo trabalhando com lápis 8B, fazendo toda essa parte do desenho, fazendo algumas texturas para dar profundidade, para que o desenho venha cada vez mais ficar mais realista. E eu vou trabalhando toda essa textura na parte do lábio superior aí, e você vai acompanhando nesse vídeo aí. Lembrando que, como eu já ressaltei aqui, na nossa playlist lá no canal eu te ensino, tem uns vídeos lá onde eu ensino passo a passo de como tirar o esboço em 3 módulos lá, que é o decalque, o grid e a mesa de luz. Se você não assistiu ainda, já corre lá para assistir esse vídeo, porque é muito importante para você que está começando no desenho realista saber como que faz o esboço, tá? Como que faz o esboço do desenho. Aí eu vou esfumando com esfuminho, esse esfuminho é o número 1, como eu já disse. Eu vou esfumando e não forço muito o esfuminho, para quê? Para não apagar toda a espécie de textura que eu já fiz, tá? Eu não forço muito o esfuminho. Venho trabalhando algumas texturas ali, passando por cima desse brilho que eu preservei ali no meio do lábio ali, para dar mais um efeito aí de profundidade, tá? Quanto mais detalhe você colocar no seu desenho realista, melhor vai ser. Quanto mais detalhe você colocar, mais realista o seu desenho vai ficar. Então já fica essa dica para você. Aí eu estou utilizando o pincel número 2, fazendo todo esse esfumamento aí. Para que serve o pincel, né, no desenho realista? O pincel basicamente ele serve para que você não consiga, na hora de você sombrear, ele ajuda você a não apagar a textura que você já fez. E além disso ele ajuda a impregnar mais o grafite no papel, fazendo com que o desenho, aquela parte que você fez, fique lisa e ao mesmo tempo fique mais escura, tá? Você passando o pincel, você consegue escurecer mais, dando mais um tom de profundidade, porque o grafite ele penetra nos poros do papel, fazendo com que essa parte que você usou o pincel fique mais escura. E eu vou utilizando o pincel aí nesse desenho, fazendo toda essa parte aí, esfumando, passando o pincel. Você vê que eu faço com bastante calma, não estou fazendo com pressa, tá? Pra já não dar erro. Aí com a caneta borracha eu venho apagando algumas manchinhas que ficou ao redor ali, limpo com outro pincel aí. E agora eu vou trabalhar na parte de fora, que é desses lábios aí, tá? Vou trabalhar na parte de fora. Lembrando, se fosse uma pessoa negra, a referência fosse uma pessoa negra, eu utilizaria aí o lápis 8B ou o lápis 4B. Mas como é uma pessoa branca, eu estou fazendo aí ao redor dessa boca, eu estou utilizando o lápis 6B para fazer toda essa parte aí de esfumar pro lado de fora da boca aí, para que dê um efeito a mais de profundidade aí.
e eu venho passando o grafite. Lembrando que eu faço movimentos bem leves aí nessa parte, como uma parte bem clarinha, não quero escurecer muito, eu faço movimentos leves aí, para não estragar o desenho, tá? Aí eu venho passando o lápis, trabalhando toda essa parte de fora da boca para dar mais um efeito realista ainda, muito mais do que já estava. E eu venho trabalhando todo esse processo aí, utilizando lápis 8B da Faber-Castell, um lápis barato que você pode estar comprando aí. Vem esfumando com um papel higiênico ao redor da boca aí, passando papel higiênico, como você pode ver na referência aí. E é esse o processo do desenho realista, tá? Assiste o vídeo, olha como é que eu tô fazendo. E se possível, vou destacar de novo, se possível você pegar uma folha, um lápis e começar a treinar, fazer esse desenho, treinar como que faz um desenho desse, você com certeza vai evoluir no desenho realista. Se você prestar bem atenção no vídeo, no que eu estou te mostrando aí, como que faz o passo a passo, você vai conseguir fazer um desenho realista. Lembrando, como eu já disse, esse desenho aqui que eu estou fazendo, essas técnicas você pode estar utilizando tanto para fazer um desenho por completo aí, boca, nariz, olho, rosto, cabelo, roupa. Você pode estar utilizando essa técnica aí como para fazer qualquer outro tipo de desenho aí que você for desenhar, tá? E lembrando, primeiro você dá um fundo. Essa técnica aí de dar um fundo mais clarinho para depois vir trabalhando com as outras tonalidades serve também para você, caso você queira fazer um rosto, caso você queira fazer uma boca, caso você queira fazer um olho, isso funciona muito bem também. Não só fazer o sombreamento, mas na hora de começar o sombreamento, você apagar o traço que você fez para não ficar marcado aí os traços que você fez do desenho na hora de tirar o esboço, tá? Quanto mais você apagar esses traços, melhor vai ficar o seu desenho com aspecto realista. Então, se você ainda não faz isso nos seus desenhos, comece a fazer, que eu tenho certeza que vai melhorar bastante. Aí eu venho desenhando toda essa boca, estou utilizando o lápis, o esfuminho número 1, e agora eu vou utilizar a caneta para fazer alguns brilhos aí nessa parte do lábio aí, para dar mais um efeito de profundidade aí nesse desenho. Aí agora com a caneta borracha, essa caneta borracha aí é a 0.3, tá? Eu começo a fazer alguns brilhos que eu vejo nesse lábio aí, do lado dos tracinhos que eu fiz, de toda essa textura que eu fiz com lápis 8B, eu venho fazendo algumas espécies de brilho para destacar mais e dar mais profundidade ainda nessa boca aí, para dar um efeito mais realista, aí como você vai acompanhando aí no vídeo. Lembrando que esse vídeo ele vai estar lá na playlist também, vou estar colocando na playlist lá para você estar assistindo quando você quiser. Essa playlist é de graça, tá, pessoal? Não é nada de estar lá cobrando uma taxinha para você entrar e assistir, não. Tá lá disponível lá no canal lá. Tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo aí. Deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar vendo esse tipo de conteúdo. Vamos bater a meta de 500 inscritos aí no canal aí, que nós estamos quase batendo a meta de 500 inscritos aí. Já quero até deixar o meu agradecimento aqui a todos que são inscritos aqui no canal, todos que curtem o trabalho do desenho realista, tá? Sabemos que também não é fácil você fazer um desenho desse, não é muito fácil, mas você tem que ter essa percepção de querer aprender, de querer saber, tá? Quando eu estava lá atrás, sem saber desenhar ainda, começando no desenho realista, eu procurava vídeo na internet, procurava vídeo no YouTube que pudesse me explicar a respeito do desenho realista, coisa que eu conseguisse entender e a conseguir aplicar nos meus desenhos. Mas não é algo assim de você assistir e ficar parado sem treinar, sem buscar o conhecimento, não. Você precisa assistir o vídeo, praticar e buscar melhorar cada vez mais os seus desenhos. Você quer ser desenhista, tá? Agora, se você quer ir levar o desenho aí como se fosse algo que não tem importância, aí é com você. Mas na minha opinião, e na opinião de outras pessoas que eu sei que também pensam da mesma forma, para mim um desenho realista vai muito mais além do que apenas um hobby, do que apenas algo para distrair a mente. Não, eu gosto de desenhar porque eu sei que é algo que... Então, aí dando continuidade, eu continuo com o lápis 8B, agora reforçando um pouco os traços aí ao lado aí desse brilho que eu fiz, tá? Eu venho com o lápis 8B reforçando. Como eu já disse, o desenho realista ele é algo de repetição de material, tá? Não é porque eu tenho um lápis 8B, o 6B, o 4B, o 5B, que eu tenho que usar todos os lápis. Não, eu tenho que usar o que o desenho está pedindo naquele momento, tá? Se ele está pedindo para eu usar o lápis H,
o HB, que são graduações mais claras aí. Então eu tenho que usar esses lápis. Não adianta eu querer pegar o lápis 8B e querer fazer. A não ser que eu só tenha esse lápis para usar. Aí sim, eu vou utilizar só o lápis 8B, porque eu só tenho ele. Mas se eu tenho várias graduações, eu tenho que saber trabalhar com essas graduações. E como é que eu aprendo a trabalhar com essas graduações? Eu tenho que saber qual é a graduação mais escura, da mais clara para mais escura. Então, se você não entende isso aí ainda, é por isso que às vezes você vai fazer seu desenho, você acaba escurecendo onde não é para escurecer, acaba deixando claro onde não é para deixar claro, porque as graduações de lápis que você tem, você ainda está tratando ela como, vamos supor assim, complicada, tipo algo que você não sabe o que você está utilizando, que você não sabe o que você vai fazer naquele momento, e aí você acaba errando o desenho, acaba escurecendo demais, acaba deixando claro demais. Então você precisa entender o que é graduações de lápis, tá? Eu vou utilizando o lápis 8B para fazer toda essa parte aí. Vou com papel higiênico esfumando para dar por que o papel higiênico? Porque o papel higiênico para esfumar, para deixar um aspecto liso, tá? Não deixar um aspecto poroso no desenho ali de risco de lápis. E aí você passa o papel higiênico para deixar um aspecto mais liso. Volto com o lápis 8B, reforçando um pouco mais esse traço para dar mais profundidade, escurecendo aí. É um trabalho de repetição, um trabalho minucioso. Eu gastei para fazer esse desenho aí 1 hora e 35 minutos. Eu fiquei fazendo esse desenho até terminar, até falar tá pronto, até falar tá agradável aos meus olhos. E eu fui trabalhando todo esse processo do desenho aí. Então você vê que não é um desenho, desenhar não é algo que você tem que fazer rápido, mas sim com paciência. Quanto mais paciência você tiver no desenho realista, melhor vai ser para você. Quanto mais paciência você tiver, melhor vai ficar o seu desenho. Aí eu venho utilizando o lápis 8B, depois eu venho com papel higiênico, esfumo, vou esfumando toda essa parte aí do lápis inferior aí, parte de baixo. Volto com o lápis 8B, escurecendo mais um pouco ainda, dando mais profundidade ainda, que eu quero que fique um tom mais realista possível. E eu vou esfumando com papel higiênico, dando todo esse tom que necessita aí, que eu vejo que pede. Volto com o lápis 8B, reforçando mais ainda esse traço, e você vai acompanhando aí. Agora já utilizando o pincel para dar mais profundidade ainda, que o pincel, além dele o ajudar a espalhar o grafite, ele também ajuda a penetrar no papel, fazendo com que o desenho fique mais liso e mais realista ainda. Eu vou utilizando o pincel para esfumar toda essa parte, fazendo todo esse efeito aí que eu vejo que tem na minha referência. Vou utilizando o pincel aí, esse pincel é o número 1 e a cédula dele é a cédula de boi, tá? Agora com a caneta borracha eu vim fazendo alguns brilhos ao redor do lábio aí, para dar um pouco mais de realismo aí, para que fique um pouco mais destacado toda essa parte do lábio aí. Eu venho fazendo um pouco de brilho ao redor aí, para dar todo esse efeito, utilizando a caneta 2.3 eu comprei essa caneta da Tombow. Eu comprei essa caneta aí na Shopee, tá? Comprei ela baratinho, foi 30 e pouco o valor dela aí. É muito boa para você estar utilizando nos seus desenhos realistas aí. Se você quiser estar adquirindo ela na Shopee, tem. Esse fuminho é o número 1. Também comprei ele na Shopee. Não é nada profissional aí. Esse fuminho de marca aí de Tombow, de Mono Zero, nada disso. É um fuminho simples e barato aí que você encontra em qualquer lugar aí. Aí já com o lápis 6B, eu vou passando naquela parte ali, para dar um pouquinho mais, para que fique um pouquinho mais escuro. Não tão escuro assim, tá? Reforçando, não tão escuro, mas dá uma reforçada para dar um pouco mais de profundidade e marcar bem aquela parte ali que eu vejo, que fica abaixo do nariz ali, dos lábios. E eu venho utilizando um esfuminho número 1 para esfumar toda essa parte aí e dar esse efeito. Aí já passando esse fuminho do lado de fora ali um pouco, para dar mais um retoque, fazer mais um retoque ali, uma espécie de textura também. Com o lápis 6B, eu vim jogando um pouco mais de sombra, eu vi que ficou bastante clarinho ainda. Eu venho utilizando o lápis para deixar um pouco mais escuro toda essa parte aí, utilizando o lápis 6B da Faber-Castell. Lápis barato de você encontrar aí, você encontra ele muito fácil nas papelarias aí, na internet e tal. Você pode estar adquirindo esses lápis aí, tá? Eu vou esfumando com esfuminho número 1, dando todo esse efeito de profundidade, para que você possa estar acompanhando no vídeo aí.
Lembrando, pessoal, se você curtir esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o canal a alcançar mais pessoas aí. Vamos bater a meta aí de 500 inscritos aí, para que a gente possa estar fazendo lives aqui no canal também, explicando para você como que é feito todo o processo do desenho. Então já deixa o like aí, já se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas esse tipo de conteúdo. Se você gosta mesmo desse tipo de conteúdo, compartilha para que as outras pessoas também possam saber e venham assistir também e aprender como que faz o desenho realista. Então desde já eu já peço para que você compartilhe e deixe o seu like aí para ajudar o canal a crescer, beleza? Aí agora com a lapiseira 5.0, 0.5, perdão, eu venho utilizando aí para fazer toda essa parte de baixo do lado aí, jogando uma sombra para ficar um pouco mais escuro ainda e destacar mais ainda esse desenho aí do papel. Eu venho utilizando ela aí. Agora com o pincel número 2, eu venho esfumando toda essa parte aí, deixando com mais profundidade ainda, para que esse desenho fique bastante realista. Aí eu vou trabalhando ainda com a caneta borracha, fazendo algumas espécies de brilho que eu vejo que tem ao redor da boca ali. Vou utilizando a caneta borracha 0.3 aí. Ela é muito boa, você tá fazendo essas partes de brilho aí no desenho. Vem esfumando com esse fuminho número 1, tá? Para não ficar tão branco ali, um branco do papel, mas dá uma disfarçada aí nesse brilho aí, para não ficar tão marcado aí. Eu vou utilizando um esfuminho número 1. Eu vou passando bem suave aí. Agora eu venho com o lápis 6B, fazendo sombra na parte superior do lábio ali, para dar um pouco mais de profundidade nesse desenho aí, e ficar com o aspecto mais realista possível. Aí vou esfumando com esfuminho para dar todo esse efeito de profundidade aí nesse desenho realista. E você vai acompanhando em todo esse processo aí. Aí eu vou com o lápis 8B, dando mais um pouco de profundidade nessa parte da boca aí, para dar mais um pouco de profundidade, escurecer um pouco mais, que eu vejo que necessita aí na minha referência, tá? E desenho realista é isso. Você tem que também saber observar onde é que está cada detalhe, onde é que está cada coisa no desenho aí, para que você possa estar fazendo. Porque se você não souber observar, você acaba perdendo muita coisa do desenho aí. E aí quando você vai olhar o desenho e a referência que você utilizou para fazer o desenho, você acaba vendo diferenças aí em algumas coisas. E aí já não dá para você apagar mais e fazer. Então tenha bastante paciência para observar, tenha bastante paciência na hora de usar o lápis, na hora de fazer camada, na hora de fazer textura. Quanto mais paciência você tiver, quanto mais tempo você levar fazendo desenho realista, você vai conseguir um bom resultado aí. Quando eu comecei no desenho realista, quando eu ainda não sabia todas essas técnicas, todos esses macetes, quando eu ainda não tinha um material bom para estar fazendo desenho realista, os meus desenhos eram todos clarinhos assim, com tonalidades bastante claras. Eu escurecia algumas partes, outras já deixava branco demais. O desenho acabava ficando pálido demais aí, e eu não conseguia um resultado legal. Mas eu não deixei me abater por isso, eu comecei a procurar aprender cada vez mais como fazer o desenho realista. Procurei comprar materiais para que eu pudesse estar melhorando o meu trabalho, melhorando o meu desenho realista, para que as pessoas viessem ver todo o processo que eu passei, até chegar nesse ponto aí de fazer desenho realista como esse. Então não é algo fácil que você vai aprender do dia para a noite, não. Vai exigir de você aí uma paciência, vai exigir de você tempo, vai exigir de você dedicação. Por isso que eu estou dizendo para você que não adianta você só assistir o vídeo e não praticar. Você precisa assistir o vídeo e praticar bastante, para que você olhe e diga, não, eu sou foda, eu sou bom no desenho realista. Então você precisa praticar cada vez mais, para que você possa estar fazendo todo esse processo do desenho realista aí. Aí eu venho com esse fuminho, esfumando toda a parte que eu já utilizei o lápis, que eu já passei o lápis para fazer. Eu venho esfumando com esse fuminho para dar mais profundidade ainda nesse desenho aí, dessa boca realista. E você vai acompanhando tudo aí, o passo a passo de como é feito um desenho de uma boca realista aí. Com esse fuminho eu vou esfumando toda a parte de fora ali também. Passo um pouco de grafite para dar um efeito mais de profundidade. E você vai acompanhando todo esse processo aí de como foi feito esse desenho. Aí eu volto com a caneta borracha 3.0, fazendo um brilho ao redor da boca ali, para dar mais um destaque aí nesse desenho. Venho apagando ao redor da boca ali, para que fique mais realista ainda todo esse processo do desenho realista, tá? Aí eu vou limpando o desenho aí para tirar um pouco do excesso
da borracha que ficou ali. E é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, já deixa aquele like para ajudar o canal a crescer, tá? Compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo e aprendendo como que é feito o desenho realista, passo a passo, tá? Aí eu vou fazendo a minha assinatura. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Fui! Fiquem todos com Deus.